Seu cérebro dá um nó quando você ouve falar das eleições presidenciais nos Estados Unidos? Se sim, não se preocupe, porque até os americanos acham as eleições deles super complicadas. Então, se você não gosta de um desafio mental, pode mudar de vídeo. Pode mudar, estou esperando você mudar. Não vai mudar? Então, prepare os seus neurônios. Bom, as primeiras coisas a se saber sobre as eleições presidenciais americanas é que o voto é facultativo e indireto e que o processo se divide em duas etapas, as eleições prévias e a eleição geral. As eleições prévias acontecem no âmbito estadual entre os meses de janeiro e junho no ano da eleição presidencial e tem como objetivo decidir quais serão os dois candidatos, um do Partido Democrata e um do Partido Republicano, que se enfrentarão na eleição geral que acontece em novembro. Então, nessa fase, pode haver centenas e até milhares de pré-candidatos competindo por essas duas vagas. As eleições prévias são organizadas pelos estados ou pelos partidos políticos de cada estado, então as regras variam muito de estado para estado. Mas, de modo geral, os eleitores democratas votam no pré-candidato democrata que eles querem ver competindo na eleição geral, e os eleitores republicanos votam no pré-candidato republicano que eles querem ver competindo na eleição geral. Mas, como eu mencionei anteriormente, as eleições são indiretas. Então, cada estado tem um número de delegados republicanos e um número de delegados democratas. E são esses delegados que efetivamente vão votar em quais serão os dois candidatos na eleição geral. Então, quando a população vota, ela simplesmente está informando a esses delegados em como eles devem votar. Alguns estados adotam a política de proporcionalidade, ou seja, se um candidato A receber 70% dos votos populares, o candidato B receber 20% dos votos populares e o candidato C receber 10% dos votos populares, isso significa que o candidato A terá 70% dos votos dos delegados daquele estado, o candidato B terá 20% dos votos dos delegados daquele estado e o candidato C terá 10% dos votos dos delegados daquele estado. Mas alguns estados adotam a política chamada The Winner Takes All, ou o vencedor fica com tudo. Isso quer dizer que no exemplo anterior, o candidato A, que recebeu 70% dos votos populares, ficaria com 100% dos votos dos delegados. E são os estados que decidem quando fazer as eleições prévias. Então, alguns estados têm as eleições prévias em fevereiro, outras em março, abril, maio, junho. Então, por isso que as notícias sobre as eleições americanas são constantes, né? Cada hora tem uma notícia falando que certo pré-candidato ganhou em certo estado. Durante o verão americano, entre os meses de julho e setembro, acontecem duas convenções nacionais que são como festas políticas, uma convenção do Partido Republicano e uma convenção do Partido Democrata. E é durante essas duas convenções que os delegados de cada estado efetivamente votam, e é durante essas duas convenções que a população é oficialmente informada de quais serão os dois candidatos que se enfrentarão na eleição geral. Mas na prática, a população americana já sabe quais serão esses dois candidatos que se enfrentarão antes das convenções. Por quê? Porque as pessoas já sabem como os delegados irão votar baseado nos votos populares. Pode acontecer de uma ou mais pessoas lançarem uma candidatura independente e também competirem com esses dois candidatos
na eleição geral, mas geralmente esses candidatos independentes têm uma chance mínima de ganhar as eleições. Depois que os dois candidatos, um do Partido Republicano e um do Partido Democrata, são oficialmente anunciados, fica mais fácil de entender, porque agora o processo se repete. Na eleição geral, cada estado tem um número de votos eleitorais. E esse número é proporcional à população daquele estado e ele é o resultado da soma do número de deputados federais e senadores daquele estado. Então, nesse mapa que vocês estão vendo, vocês podem conferir quantos votos eleitorais cada estado possui. E o número total de votos eleitorais é de 538. E no dia da eleição geral, que acontece em novembro, os americanos vão e votam normalmente em um dos candidatos e o candidato que consegue a maioria naquele estado ganha todos os votos eleitorais daquele estado, com exceção do estado de Maine e Nebraska, que tem um sistema um pouco diferente. Mas então, por exemplo, se na Califórnia o candidato A conseguiu 50,1% dos votos, ele vai ganhar todos os votos eleitorais daquele estado, que no caso são 55 votos. No fim, ganha o candidato que obteve a maioria dos votos eleitorais, ou seja, no mínimo 270 votos eleitorais. Mas com esse sistema de colégio eleitoral, esse sistema indireto, pode acontecer do candidato A receber mais votos populares que o candidato B e mesmo assim perder as eleições porque o candidato B conseguiu mais votos eleitorais. E isso foi o que aconteceu em 2000, quando o Bush estava competindo com o Al Gore. O Al Gore conseguiu mais votos populares que o Bush, mas o Bush conseguiu mais votos eleitorais e acabou ganhando as eleições. Mas é importante lembrar que existem estados que são tradicionalmente republicanos, que são os chamados estados vermelhos. Então, nesses estados, o candidato republicano costuma ganhar. E também existem os estados tradicionalmente democratas, que são os estados azuis, e nesses estados os candidatos democratas costumam ganhar. E também existem os estados roxos, que são os chamados swing states, que variam. Às vezes o candidato republicano ganha e às vezes o candidato democrata ganha. Então, a partir do momento que os dois candidatos são anunciados, eles costumam focar muito a atenção deles nesses swing states, Porque é muito importante ganhar esses estados para conseguir ganhar a eleição geral. Porque, na verdade, eles já sabem, por exemplo, que na Califórnia o candidato democrata vai ganhar, e eles já sabem, por exemplo, que no Texas o candidato republicano vai ganhar. Então, em vez de perder energia em estados que eles já sabem mais ou menos qual vai ser o resultado, eles colocam a energia deles em convencer esses estados indecisos em votar neles. Bom, gente, espero que o cérebro de vocês não tenha fundido, o meu já está quase explodindo, mas pelo menos agora vocês vão entender melhor as notícias, sobre as eleições presidenciais americanas e também saber que até os americanos acham isso tudo uma confusão danada. Este vídeo foi sugerido pela minha prima Raíssa. Beijo, prima! E se você tem alguma sugestão de vídeo para me enviar, deixe o seu comentário aqui embaixo. E se aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida. E eu vejo vocês na semana que vem. Beijos!